Olá pessoal, me chamo William Massimiano e nessa aula eu vou estar demonstrando para vocês como modelar um banco de dados. Então a nossa ideia aqui é entender e modelar um banco de dados. Então essa aula ela vai ser dividida provavelmente em 3 vídeos. A primeira vai ser uma passada rápida em slide, a segunda vai ser a prática e o terceiro vídeo vai ser a minha comunicação do que eu modelar com o meu banco de dados. Então eu vou usar a ferramenta de modelagem para exportar para o meu banco de dados e trabalhar um pouco das informações dentro do banco criado. Bom, como começar? Então a gente primeiro precisa analisar nossa situação, entender a ideia principal do nosso problema. E a ideia depois disso é você fazer exercícios repetitivos e práticos para poder amadurecer essa ideia e você criar a sua própria forma de modelar banco de dados. Então, o que nós vamos construir? Então, o banco de dados de livraria e ele vai ser muito básico. Vai ser apenas 3 tabelas, mas para explicar algumas coisas básicas e como usar a ferramenta Workbench de uma forma já um pouco mais prática. E a gente vai precisar identificar as tabelas, os campos e relações. Então, em seguida, a gente vai modelar as tabelas no Workbench e depois sincronizar com o banco de dados. Bom, eu trouxe aqui algumas imagens que eu tirei do site da Amazon.com, que é referente a esses 3 livros. Também a descrição do livro para a gente ter uma ideia do que vai conseguir retirar e criar o nosso banco. Então, eu identifiquei aqui que eu vou precisar de uma tabela chamada livro. E dentro dessa tabela temos alguns campos, que é identificador do livro, o nome do livro, o nome do autor, o ISBN, a editora e a quantidade de páginas. Então, aqui é o nome da nossa tabela, aqui vai ser o nome do nosso campo e aqui é o tipo do nosso campo. Então, nós temos a tabela livro, o identificador do livro é o nosso campo e ele vai ser do tipo numérico. Eu trouxe esse problema dessa forma para retratar uma situação que acontece muito e um dos primeiros sistemas que eu fiz, eu cometi muitos erros nesse sentido, de colocar todas as informações em uma tabela só. Então eu não conhecia as regras de normalização de banco de dados. E eu trouxe isso somente para explicar que é muito trabalhoso depois você corrigir quando seu sistema já estiver pronto. Então, por exemplo, se eu identifiquei que minha tabela livro ela dessa forma, ela está completamente errada. Se eu pegar ela dessa forma, implementar e depois precisar alterar essa tabela, vai me dar muito trabalho porque eu vou precisar fazer ajuste em todos os dados que não foram normalizados aqui nessa tabela. Então eu trouxe esse exemplo para explicar a importância da normalização, que é saber entender o nosso problema e separar as tabelas corretamente. Desta forma, nós vamos evitar retrabalho em codificação e ter economia de tempo e esforço. Então, um dos exemplos aqui é na minha tabela de livro, se eu colocar o ID do livro, o nome do livro, o nome do autor e a editora. Então, se o nome do autor e a editora ela está em um campo de texto dentro da minha tabela livro, ou seja, essas informações elas estão guardadas somente na minha tabela de livro. Isso vai me dar um problema de normalização. E um dos exemplos é nestes 2 livros de baixo, que eu coloquei Augusto Cury com I e Augusto Cury com Y, pois nesse modelo ele me permite digitar de forma com que eu faça individualmente cada um. Então pode haver um erro de digitação e a informação ela vira errada. Isso aqui é muito ruim, tanto para eu fazer um ajuste dessas informações, a correção dos dados, tanto para eu fazer a criação de relatórios ou até mesmo a otimização da minha codificação dentro ali que seria da minha linguagem de programação. O mesmo caso acontece com a editora. Esse exemplo em específico não teve problema porque eu não repeti, mas essa tabela, essa coluna editora, ela não pertence à tabela livros. Então isso aqui está totalmente errado. Então uma forma da gente verificar isso é justamente idealizando assim essa tabela e criando situações na nossa cabeça em que a gente tenta pensar de uma forma que essa informação ela vai acabar se repetindo. Então, como teoria, você precisa entender as regras, as normas formais, que se eu não me engano são 5, mas as 3 primeiras são as mais importantes.
Então, se você saber utilizar corretamente as três formas normais, ela vai te dar um ganho muito bom em questão de desenvolver ali o seu banco de dados. Então, eu recomendo fortemente que você dedique a entender as formas normais durante a modelagem de um banco de dados. Então, a forma correta de desenho dessa tabela seria mais ou menos assim. Eu tinha apenas uma tabela livro, que ela armazenava todas as informações para mim, e eu passei agora a ter três tabelas. Então, eu tenho livro, autor e editora. E as informações do autor e da editora no livro, eles acabaram se tornando uma chave que referencia a minha tabela anterior. Então, eu tenho aqui o identificador do autor, que é o mesmo código que vai estar nessa coluna, identificador do autor, e também identificador da editora, da tabela editora. Então, o meu livro ele já não passa a repetir as informações, ele vai ter um código único que vai identificar nas duas tabelas as informações que ele vai precisar. Então, uma ideia mais, mais assim visual seria assim: antes era essa tabela, né, que ela tinha o nome do autor e editora, e agora passa a ser desta forma. Eu tenho o ID do livro, o nome do livro, o identificador do autor, que é controlado por essa coluna, ID autor, e aqui também em editora, eu fiz aqui errado esse desenho, na verdade aqui deveria ser 1, 2 e 3, onde está Alta Books, Sextante Planeta. Acabei confundindo aqui com a tabela de SBN, mas o correto seria 1, 2, 3 na tabela de editora, e essa tabela ela vai se referenciar a esta coluna. Bom, eu quis passar assim uma ideia inicial para a gente ter isso em mente toda vez que for modelar um banco, tá? Eu reforço essa necessidade porque isso vai te ganhar muito tempo e vai te dar uma experiência muito maior lá na frente em questão de economia de tempo e de custo, tá? E aqui o final as referências. Então aqui essas imagens e informações eu peguei ali do site da Amazon.com. E eu gostaria de pedir para você curtir o vídeo se gostou e também para se inscrever no canal, porque eu comecei esse canal em 2017, se eu não me engano. E logo que eu lancei os primeiros vídeos, o YouTube ele já tinha acabado de fazer algumas modificações na plataforma e aumentando ali o número de inscritos e visualizações, acabou que eu dei uma desanimada. Então assim, eu tenho interesse de estar postando novos conteúdos, né, na medida com que eu for recebendo aí o comentário de vocês e, se possível, inscrever para eu manter esse canal ali através dos anúncios, né? Então, por enquanto, neste vídeo é só isso. Eu vou estar passando para o próximo vídeo explicando como modelar isso dentro do Workbench, que é uma ferramenta de modelagem de dados.